Olá, amigos e amigas da Igreja do Guará, uma alegria enorme estar falando para vocês mais uma vez. Agradeço ao pastor Wagner pela cortesia de nos trazer essa oportunidade, de mais uma vez agradecer a vocês por aquela acolhida maravilhosa há muitos anos atrás, quando ainda éramos teologandos, né? E também dizer que estamos muito felizes por estar numa semana tão especial. O título de hoje se chama Gratidão também é louvor. E eu quero falar um pouco sobre gratidão e um pouco sobre ingratidão, né? Para acentuar o que é gratidão, a gente precisa primeiro mostrar a questão negativa, tá bem? E eu quero te chamar a sua atenção aqui para uma pessoa que a Bíblia apresenta. Olha, ter o seu nome listado na Bíblia é um privilégio enorme. Grandes homens no passado fizeram grandes coisas para Deus e não tiveram a honra de ter o seu nome listado na Bíblia. Alguns são heróis anônimos, está lá na galeria da fé, como homens e mulheres dos quais esse mundo não era digno. Mas eu quero falar de um homem que teve, sim, a honra de ter o seu nome incluído na Bíblia. E este homem, você encontra lá no livro de Filemon, que é uma cartinha que só tem um capítulo, né? Ela em si é um capítulo só, então a gente nem fala capítulo. Filemon, versos 23 e 24. Aqui nós temos o seguinte texto. Filemon, capítulo 23 e 24. Antes de estudar, vamos orar. Mais uma vez, querido Deus eterno Pai, abençoe agora esse estudo, que seja um enriquecimento para cada um de nós, mas acima de tudo que possa transformar a nossa vida para melhor. Que a tua palavra opere poderosamente e faça a sua obra. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Diz-nos a palavra: saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Ora, aqui nós temos um homem que foi considerado por Paulo um cooperador, né? Cooperar é trabalhar junto, é trabalhar com. E ele é considerado um dos cooperadores de Paulo. E aqui está o seu nome, Demas, né? Também em Colossenses 4,14, nós temos as seguintes palavras: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Esta informação, ela também está no outro texto. Ele está juntamente com outros cooperadores, outros do time de Paulo, né? Um timaço, né? Um time de grandes destaques. Para trabalhar com Paulo não era qualquer um que tinha esse privilégio. E ele teve esse privilégio. É considerado cooperador e também ser colocado naquele momento muito pessoal da carta, onde ele apresenta a saudação de pessoas que vão mandar o seu abraço, né, o seu salve para a igreja. Ora, quando a gente apresenta a saudação de alguém, ó, fulano manda um abraço, é porque é alguém querido, é alguém amado, é alguém de quem se recorda de uma maneira muito feliz. E Demas, pelo visto, era uma dessas pessoas, querido, né, por essas igrejas. Ou seja, onde ele passou, ele despertou a admiração. Por quê? Por conta dos talentos que ele tinha. Talentos esses que o levaram a ser classificado por Paulo, né, para formar a sua equipe. E Paulo chegava em um lugar e evangelizava, e ali ele despertava pessoas para Cristo, os seus cooperadores batizavam essas pessoas, né? Raramente Paulo batizava, ele treinava esses novos membros e os tornava líderes para sustentarem a igreja. Às vezes a sua equipe se dividia, uns ficavam naquele lugar e outros seguiam com Paulo. Às vezes havia um câmbio, né? Um ia ver como a igreja estava, outro trazia notícias de lá. E esta gerência era muito bem feita pelo apóstolo Paulo. E Demas se prestava a esses serviços especiais de estudar a Bíblia com as pessoas, de pregar, né, de batizar, de organizar, de aconselhar, de dirigir, de ser um interlocutor entre Paulo e a comunidade.
E, por certo, foi um grande privilégio desse homem. Imagine quantas vezes ele pôde ouvir um sermão do próprio apóstolo Paulo. Imagina que bênção não foi, né? Para ele, que bênção extraordinária deveria ter sido. Ele deveria ter aproveitado melhor isto. Mas, infelizmente, ele não tirou o proveito que devia. É perigoso. É perigoso a gente ouvir a palavra de Deus, a gente escutar, a gente entender e a gente não dar ouvidos. Porque é uma diferença entre ouvir e dar ouvidos, né? Que é aquela coisa do você entender, mas internizar em sua vida. Deixar a palavra operar em você. Jesus disse, a palavra que eu vos tenho dito é espírito e vida. A palavra é espírito e vida, a palavra gera vida. Mas ela não é compulsória, né? E Demas, por um tempo, ele tentou aproveitar. Mas ele guardava dentro de si algo perigoso. Ele se envaideceu com certeza de ser da equipe de Paulo. Só que não era só status, glamour, ser do time de Paulo. Era sofrer as privações e as provações que o ministério impunha dentro de um mundo que era hostil ao evangelho. Então, amigos, acontece agora algo muito triste. Os talentos de Demas, eles despertam a cobiça. Satanás quer tirar você da presença de Deus. Os talentos que você tem interessam a Satanás. Para quê? Vamos destrinchar um pouco esse interesse que Satanás tem em nós. Então nós chegamos ao momento fatídico do abandono. E você encontra isso em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10. Olha, amigos, eu já li esse texto muitas vezes, eu já preguei essa mensagem em diferentes lugares, e eu confesso a vocês que toda vez que eu vou ler esse texto, meu coração se enche de tristeza. Essas palavras doem. É difícil para mim ler esse texto. E eu gostaria que você tentasse sentir esse texto. É um lamento de Paulo no seu último momento, prestes a ter o segundo encontro com Nero, do qual ele não sairia com vida. Então ele diz para Timóteo, 2 Timóteo 4:10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e desceu para Tessalônica. Amigos, o Espírito de Profecia, né, Ellen White diz alguma coisa sobre esse indivíduo, para nos dar assim, umas pistas do que de fato aconteceu. Ela diz assim, então Demas, desanimado pelas densas nuvens de dificuldades e perigos, abandonou o perseguido apóstolo. Primeira coisa, o desânimo. E o desânimo diante de quê? Das dificuldades e dos perigos. Então, não era bem o que ele estava querendo, né? Ele estava em busca de fama, estava em busca de ganho presente, estava em busca de posição, e o que o evangelho lhe oferecia era lutas, provações tremendas, embates com as forças das trevas, com a oposição dos homens. E tudo isso desanimou a Demas. E ele abandonou o perseguido apóstolo. Atos dos Apóstolos, página 274. E na página 255, no terceiro parágrafo, diz assim, por ganho mundano, trocou Demas toda alta e nobre consideração. Por ganho mundano. A tradição dá conta de que em Tessalônica lhe foi oferecido um cargo público. Nada contra cargo público. É que nesse caso não era plano de Deus. Por isso o abandono e o trocar. Nesse caso não era o plano de Deus para ele. Deus queria que ele fosse adiante com Paulo. O acompanhasse nas dificuldades e sofresse o que tivesse que sofrer por amor ao evangelho. Para salvar a muitos. Então, por ganho mundano, trocou Demas toda a alta e nobre consideração. E ela agora faz um lamento. Com que
pouco discernimento fizera ele essa troca. Possuindo apenas riquezas e honras mundanas, Demas era de fato pobre, por muito que pudesse orgulhosamente considerar seu. Ele trocou, ele fez uma péssima troca. E eu quero falar de uma outra pessoa que fez também uma troca infeliz. Você talvez já tenha ouvido essa voz. Essa foi uma das mais belíssimas vozes que já foram registradas, que já foram gravadas, que já foram. Sim, é um hino. Cantado por uma atriz, compositora, letrista e uma das melhores cantoras. Uma das cantoras com maior qualidade vocal que esse mundo já viu. Estamos falando de quem? Whitney Houston. Quando garotinha, aos 11 anos de idade, ela começou a se destacar. Mas onde? No coral da New Hope Baptist Church, em Newark, New Jersey, nos Estados Unidos. Essa garotinha, aos 11 anos de idade, já fazia os irmãos vibrarem. A igreja enchia para vê-la. Mas Satanás também cobiçou os talentos dessa garota. Ele quer os melhores. Ele quer os melhores. Ele viu que ali havia um talento fantástico que poderia ser usado para outros fins. E aos 17 anos, ela teve o contato com um representante, um agente de uma gravadora, que lhe falou ao seu jovem coração, ao seu jovem, apaixonado e ingênuo coração. E encheu a sua mente de novas e ruins expectativas. Ele disse: filha, esse lugar aqui não é para você. Você pode encher teatro, ginásios, estádios, cantar em cadeia nacional, tanto para um país como muitos países. Você pode viajar o mundo, você pode vender milhões de discos. Eu vou te encher de dinheiro, de fama, de fortuna, de prêmios e tudo que você jamais sonhou. Satanás lhe prometeu e Satanás parecia cumprir, porque ela vendeu mais de 200 milhões de discos. Ganhou 6 Grammy, 6 Emmy Awards, 22 American Music Awards, 30 Billboard Music Awards. Ao longo da sua carreira, ela conquistou 435 prêmios. Essa jovem, ela teve momentos difíceis, a sua carreira ressuscita de repente e ela faz um filme, ela participa de um filme que poderia ter sido o roteiro da sua vida. The Preacher's Wife. The Preacher's Wife era a esposa do pregador. Quem sabe se essa garotinha tivesse sido esposa de um pastor? Já pensaram? Com toda aquela voz, com todo aquele carisma, com todo aquele talento, usando para Deus, louvando a Deus. Porque gratidão é louvor. Mas infelizmente, amigos, ela converteu o seu talento para propósitos não santificados, para fins materiais, seculares, passageiros. E o mundo perdeu de ver, quem sabe, a maior cantora gospel de todos os tempos, para apenas ver um grande talento se esvaindo e se desperdiçando, um péssimo casamento, envolvimento com drogas pesadas, e aquela garotinha que no filme participava de um coral, quem sabe ali tentando, flertando aí com o seu passado de cantora gospel.
essa garota que é considerada pela crítica The Voice, um título dado a Frank Sinatra, né? A Elvis Presley e a ela, e a poucas outras mulheres. Ela é chamada The Voice, a voz, considerada uma das mais belas e potentes vozes da história da música mundial, classificada tecnicamente como mezzo-soprano dramático, com um registro de 4 oitavas, do A2 ao A6, né, do Lá2 ao Lá6. Suas principais características vocais eram os melismas e vibratos. Em pleno show, ela chegou a ficar 18 segundos em uma nota. Era primorosa. Você vê, como diz lá em Romanos 11, 29, que os dons de Deus são sem arrependimento. Deus deu e pronto. Se ela iria usar para Deus ou não, estava dado, o talento era dela. Ela poderia ser grata por isso. E ela poderia fazer mais por Deus. Esse filme, A Esposa do Pregador, talvez retrate melancolicamente o que a sua vida poderia ter sido. Mas infelizmente, amigos, aquela garotinha, ela aceitou as propostas de Satanás. Eu não sei como Satanás pode te seduzir, mas ele sabe. Ele sabe seus pontos fracos. Ele sabe onde ele pode lhe minar as forças, lhe intimidar ou lhe seduzir. Uma outra pessoa também recebeu uma grande proposta de Satanás. Na verdade, a maior de todas as propostas feitas por Satanás, jamais feita a qualquer outro ser humano. Estou falando daquele jovem Galileu no deserto logo após o seu batismo. Satanás chegou para ele e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ele não prometeu para Alexandre, para Nabucodonosor e para ninguém mais isto. Era para o seu maior rival, aquele que tinha poder para destruir as forças das trevas e desbaratar o reino do pecado. Ele prometeu tudo, absolutamente tudo. De tudo isso te darei. E Jesus disse não. Infelizmente, Demas não teve a coragem de dizer não. Infelizmente, Whitney Houston não teve a coragem de dizer não. E Jesus se negou a ter os ganhos desse mundo. Jesus poderia ter sido o maior atleta de todos os tempos, o maior filósofo de todos os tempos, o maior cientista de todos os tempos. Jesus poderia ter sido o maior general, o maior conquistador, mas ele preferiu ser o humilde pregador, que com sandálias empoeiradas ia de vila em vila. Amigo, pensa mais uma vez no deserto. E eu queria dizer uma coisa para você. Às vezes a cena da nossa vida, ela parece um pouco com Cristo ali no deserto da tentação. Às vezes a cena da nossa vida é como a de Cristo voltando das tentações do deserto. Trôpego, solitário, sem pães e sem reinos. Talvez eu esteja falando para alguém que tinha uma grande expectativa numa entrevista de emprego e esperava muito ganhar essa vaga. Mas quando o provável empregador soube da sua fé, do seu zelo para com Deus, o testemunho de Jesus e os mandamentos de Deus, ele preferiu não te contratar. Talvez eu esteja falando para uma jovem cujo namorado terminou com ela, terminou com você, porque você preferiu a Cristo. Às vezes a cena da nossa vida é como a de Cristo, voltando das tentações. Trôpego, solitário, sem pães e sem reino. Esta é a aparente vitória de Satanás. E às vezes nós estamos naquele intervalo, né? Interlúdio entre a aprovação, o não para as possibilidades desse mundo e algo que vem pela frente. Aquela garotinha, amigos, dissipou a sua vida. Seu corpo de top model, sua voz, que dava para muito além da música pop, para ópera, para qualquer
ou qualquer outro uso clássico. Ela se apresenta numa homenagem praticamente sem voz. Aos 40 e poucos anos ela parecia a própria avó. Satanás sugou seu corpo, sugou seu cérebro, sugou a sua beleza e destruiu inclusive a sua melodiosa voz. A primeira vez que eu preguei esse sermão na igreja de Vale dos Lagos, em Salvador, quando eu era pastor lá, era o dia do sepultamento dessa garotinha. Uma multidão de repórteres, um batalhão de câmeras fotográficas e de filmagem estavam à frente da igreja de Newark, em New Jersey. Não para assistir um culto, não para ouvi-la cantar mais uma vez, mas para o seu funeral. E eu fico me perguntando quantas garotinhas e quantos garotinhos mais Satanás vai conseguir arrancar dos braços de Cristo. Quantos pregadores mais Satanás vai conseguir iludir com ganhos e prazeres temporais e destruir a honra de homens e mulheres, a vida, o lar, a reputação, e arruinar o caráter e acabar com o destino eterno de corações que ainda se iludem com o pecado. Amigos queridos, eu quero dizer para vocês que Jesus é o grande exemplo. Ele disse não para a maior proposta feita por Satanás a alguém. E em João 8,50 ele explica isso melhor. Ele diz: eu não procuro a minha própria glória. Por isso o apóstolo João diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E Ellen White, mais uma vez, entra com um texto fantástico dizendo assim: concedeu-nos Deus a preciosa graça da vida, não para ser empregada em satisfação egoísta. Nossa obra é demasiado solene, demasiado curto tempo de servir a Deus e a nossos semelhantes, para ser gasto em busca de fama. Ó, se os homens se detivessem em suas aspirações, justamente onde Deus estabeleceu os limites. Ter o talento reconhecido, ótimo, mas que seja em louvor a Deus. Quão diverso seria, voltando para o texto, quão diverso seria o serviço prestado ao Senhor. Medicina e Salvação, página 65. Amigos queridos, em Romanos 13:7, o apóstolo nos diz: pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Deus é digno de ser honrado. Mas mais do que isso, 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Só Deus é digno de ser honrado e adorado e glorificado. Mas infelizmente, aquela garotinha deixou de usar a sua voz para louvar a Deus. Mas longe esteja de mim gloriar-me, disse o apóstolo Paulo, senão na cruz de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu fico imaginando, talvez Paulo tenha pregado em algum momento este sermão, falando a Demas, dizendo: filho, abandona, resiste a esta tua sede de ser reconhecido, a esse teu desejo de ganho temporal. E aquele garoto não conseguiu abandonar, não conseguiu vencer as suas tendências carnais. No Cântico de Triunfo, do capítulo 5, verso 12 de Apocalipse, os anjos bradam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, honra e glória e louvor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Amigos, gratidão é louvar a quem é digno de todo louvor. É engrandecer aquele que é digno de todo engrandecimento.
é usar a voz para expressar todos os mais caros e nobres sentimentos que as forças de nossa alma podem dedicar a algo ou a alguém, e nesse caso, a Deus. Gratidão é louvor. Quando Paulo foi decapitado, Demas talvez tenha pensado, nossa, pulei uma fogueira. Mas quando Paulo ressuscitar e ser glorificado, e depois do milênio, quando Paulo estiver na cidade santa, cuja uma das portas tem o seu nome, e Demas estiver do lado de fora e olhar para dentro e ver Paulo glorificado, Demas vai ver que palácio, cofre abarrotado, finas vestes, um lugar em meio à sociedade desse mundo, prestígio, poder e dinheiro, para nada lhe aproveitou. Amigo, enquanto estivermos nesse mundo, nós pedimos e agradecemos. Nós oramos e cantamos. Quando Cristo vier e trazer com ele a recompensa daqueles que são gratos à sua salvação e que abrigam a sua salvação e não a trocam por nada, nós deixaremos de orar. Não precisaremos mais orar. Aí faremos só a segunda coisa: louvar, louvar, louvar e louvar. Então eu te convido a antecipar a glória da eternidade nas asas do louvor, nos sons do louvor, porque gratidão também é louvar. Seja grato a Deus por tudo que você tem e por tudo que você não tem, por tudo que Ele te dá e por tudo que Ele te nega. Seja muito grato. E não caia nas tentações de Satanás, os pratos que ele te oferece, as bandejas que ele te apresenta. Na verdade, a frase não é tudo isso te darei, é tudo isso tirarei, se prostrado me adorardes. Primeiro, porque ele não tem. Segundo, porque ele não pode preservar. E terceiro, porque todo dom perfeito vem de Deus. E quarto, porque só Deus pode preservar você e os talentos que ele te dá, para a sua honra e glória. Deus te abençoe. Seja grato. Louve a Deus em todo o tempo. Desafie as circunstâncias difíceis com o louvor. Antecipe a gratidão pela vitória, ainda que ela não tenha chegado. Porque louvar é ser grato, e ser grato também é louvar. Deus abençoe a você, amigo querido e amiga querida. Deus te abençoe, pastor querido e amado, e a todos os meus amigos que estão aí na Igreja do Guará, a família Moiar, né, que não posso esquecer também. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Gostaria de fazer uma oração com você nesse momento. Pai querido e amado, obrigado por mais uma vez me dirigir a esta seleta igreja, essa dileta igreja. Peço mais uma bênção na vida do pastor Wagner e família. Peço uma bênção na vida desta igreja amada e peço uma bênção na vida da minha família. Que nunca renunciemos ao prazer de louvar aquele que é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que nós antecipemos as vitórias presentes e eternas através do louvor, porque passaremos a eternidade somente louvando e nunca nos cansaremos, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração, de todo o serviço, de toda a paixão e de todo louvor. E isso te agradecemos, reconhecidos, em nome de Jesus. Amém.